Então, hoje e na semana que vem, nós vamos estar tratando do tema que é muito importante para este mês de dezembro. Nós vamos falar sobre a encarnação de Cristo. Isso que nós temos chamado de advento ao longo da história, esse evento da vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, enquanto também falamos da segunda vinda de Jesus como sendo o advento. Como comunidade de fé, nós cremos que este é um momento importante do nosso calendário para nos lembrarmos do mistério da encarnação, nos lembrarmos do porquê é que Cristo veio até nós. Quando nós, no início do mês, fazemos a ceia do Senhor, nós nos lembramos da sua morte e da sua ressurreição. Mas esta morte e ressurreição só é possível porque Jesus se encarnou. A morte de Jesus foi o motivo pelo qual ele se encarnou. Mas Jesus encarnou nesse mundo para se juntar a nós, como sendo este que é o nosso representante dentro das nossas dívidas e dos nossos pecados, e como nosso representante pagar pelos nossos pecados, sendo que ele não teve pecado algum. E a Bíblia nos fala sobre este advento, sobre esta vinda, que foi cercada de muita festividade, de muita alegria. Nós vemos muitos cânticos que estão ao redor desta anunciação a respeito de Cristo e a respeito do próprio nascimento de Jesus. Há festividade nos céus, os próprios anjos cantam em coro, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Deus estende o seu favor. O dia em que Jesus nasceu foi um dia de fato festivo. Jesus nunca nos disse que nós deveríamos comemorar a festividade do seu nascimento, ele disse: comemorem a minha morte. Mas ao longo da história nós também temos aproveitado este momento da história para nos lembrarmos da sua encarnação. E é tão importante falarmos sobre isso, principalmente aos nossos filhos, às nossas crianças. Neste mundo que é marcado pelo consumismo, neste mundo que é marcado por tantos valores que são estranhos à Escritura, nós podemos aproveitar essa época, essa data onde as pessoas estão com o coração mais voltados e propensos a ouvir a mensagem do Evangelho e aproveitarmos para falarmos do verdadeiro sentido da encarnação de Cristo, do verdadeiro sentido do Natal. Natal fala de nascimento, natividade, de o início dessa história que é nossa, mas que acima de tudo é a própria história de Deus para com o seu povo. João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o versículo 14. João 1, do 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor, eis a tua santa palavra. Cremos que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Cremos que é por meio da tua palavra que o Senhor nos orienta, nos constrói, nos reconstrói e nos aponta o caminho para uma vida que segue a tua vontade. Senhor, nessa noite, diante da tua face, reunidos nesse ajuntamento como povo de Deus, clamamos que o teu Espírito Santo, mais uma vez, fale aos nossos corações. Reconhecemos as nossas limitações humanas, mas reconhecemos também essa graça poderosa que o Senhor tem dado ao longo da nossa história, de podermos acessar e compreender a vontade do Senhor por meio da tua palavra. Aplica a tua palavra aos nossos corações, Senhor, que ela seja para nós por alicerce, para que possamos conduzir a nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações e as nossas reações, com base neste entendimento da tua graça, com base no Evangelho que nos alcançou,
que nos salvou e que tem sido nosso combustível dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, aqui nós vemos essa frase tão importante no versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Esse é o conhecido mistério da encarnação. O Deus que sempre foi Deus, que sempre existiu, aquele por meio do qual todas as coisas vieram a existir, no tempo e no espaço, na história, ele entra nesse mundo por meio da sua encarnação. Esse é o verdadeiro significado desta palavra advento, dessa palavra natal, dessa palavra encarnação. Quando nós olhamos para os evangelhos, Mateus e Lucas tratam de explicar como foi que isso aconteceu. Nós vemos o posicionamento histórico, como foi o desenrolar das cenas da anunciação e do nascimento de Jesus. Marcos, que é um evangelho um pouco mais corrido, um pouco mais dinâmico, Marcos não fala sobre o nascimento de Jesus. Marcos já inicia com o ministério público de Jesus, logo após a anunciação que João Batista faz ao seu respeito. Marcos tem mais pressa. Marcos é aquele que fala várias vezes imediatamente, Jesus fez isso e fez aquilo. Então os evangelhos contam aspectos dessa vinda de Jesus. Mateus e Lucas falam do fato. João é um evangelho diferente. João é o evangelho mais tardio, foi o último evangelho a ser escrito. E João não vai falar simplesmente do fato, João vai falar do propósito. João, ao comentar sobre a vinda de Jesus e a encarnação de Jesus, não vai falar de manjedoura, não vai falar de pastores no campo, não vai falar sequer da anunciação a Maria. João vai dizer por que é que aquele que é Deus se fez carne e habitou entre nós. Por isso nós vamos meditar hoje de uma maneira mais detida no versículo 14, entendendo todo este contexto, que fala de luz, que fala desta necessidade que nós temos de luz. Se você depois quiser em casa fazer a contagem, você vai ver 7 vezes a palavra luz aparecendo nessa leitura que nós fizemos. E o resumo de tudo isso é João dizendo, olha, este mundo precisa de luz, nós estamos em densas trevas, este mundo precisa de luz. Existe luz, e essa luz é o próprio Cristo, essa luz é o próprio Deus. E Deus, em sua graça e bondade, nos deu essa luz por meio de Cristo. Podemos acessar essa glória, essa luz por meio de Cristo. Então fecha-se essa sessão pensando um pouco a respeito desta palavra que encarnou. E ao pensarmos sobre a doutrina do Natal, a doutrina da encarnação, do que ela fala? Porque é importante entender que o Deus que sempre existiu, encarnou. O que isso muda na prática nas nossas vidas? Eu queria pontuar aqui 3 desdobramentos do fato do verbo ter se feito carne e habitado entre nós. O primeiro que nós vemos aqui, que Jesus é Deus. Jesus é a própria palavra de Deus e Jesus é Deus. Quando pensamos sobre palavra, e palavra fala muito sobre o que a gente é de fato. Você pode conhecer uma pessoa observando as suas ações, o seu jeito de se portar. Você pode tentar decifrar, por meio dessa observação, características, aspectos dessa pessoa. Mas é apenas por meio da fala, é apenas por meio de uma expressão da própria pessoa falando sobre si que você vai poder de fato compreender quem é aquela pessoa. Por exemplo, quando termina o nosso momento de culto, nós sempre temos ali no final uma garrafa de café, uma garrafa de chá, algumas vezes uma água geladinha. E pode ser que você, nesses momentos, veja uma pessoa se aproximando e todas as vezes que ela se aproxima ali no fundo, ela vai para o chá. E ela pega o chá. E você pode, a partir disso, começar a pensar, será que essa pessoa não gosta de café? Será que essa pessoa não pode tomar café? Será que a preferência dessa pessoa é sempre chá? Será que chá é a bebida preferida dela? E você pode fazer várias teorias com base na sua observação. Mas é no meio de um diálogo, é na aproximação que você pode dizer, você não gosta de café? E a pessoa vai dizer, não, eu amo café, mas eu não posso tomar café a essa hora, senão eu não durmo à noite, é por isso que eu não tomo café neste horário. Por meio da palavra, a pessoa se fez conhecida. Por meio da palavra você conseguiu entender quem de fato é aquela pessoa. Um outro exemplo, ou uma outra ilustração, talvez você frequente lugares com certa, obviamente se você frequenta é com frequência, e você vai ver pessoas ali que também estão ao redor. Talvez no ponto de ônibus, talvez no comércio, pessoas com as quais você nunca conversou, mas você as vê. E
ao vê-las, você pode também trazer uma série de julgamentos, de dizer, bom, provavelmente essa pessoa mora aqui perto, provavelmente ela está na mesma rota, e coisas do tipo. Mas você não vai poder dizer, eu conheço essa pessoa. Você pode dizer, eu sei quem ela é, eu já vi esta pessoa, talvez você não saiba nem o nome. Então você não pode dizer, eu conheço essa pessoa. Para conhecer, é necessário relacionamento, é necessário conversa, é necessário palavra. Quando nós pensamos na pessoa de Deus, e nós podemos ter muitas informações sobre a pessoa de Deus, muitas informações sobre o caráter de Deus, mas nós só podemos conhecer a Deus por meio de Cristo. Ele é a palavra. E só por meio de Jesus nós temos de fato a capacidade de conhecer a Deus. Não estou dizendo que a gente não pode ter informações a gente pode, mas isso não muda o nosso relacionamento. Só é possível ter um relacionamento com Deus por meio da pessoa de Cristo. Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é a própria expressão de quem Deus é. É isso que nos diz o texto de Hebreus, que Jesus é a própria e exata expressão do ser de Deus. É em Cristo que nós vemos quem Deus é. E quando a Bíblia diz então que Jesus é este que é o verbo, este que é a palavra, eu gosto mais da tradução que fala verbo, né? Porque verbo é palavra em movimento, né? Verbo é palavra em ação. E Jesus é a palavra de Deus em movimento, a palavra de Deus em ação. Mas quando nós olhamos para o texto original, nós vemos a famosa frase logos, a famosa palavra logos, que fala de lógica, que fala de sustentação. Este não era um assunto estranho ao povo da época. Já se pensava a respeito do que é que estrutura este universo. O que é que de fato faz com que as coisas sejam o que elas são. E aqui vem João dizendo que este logos, esta lógica que sustenta todas as coisas, é o próprio Cristo. Jesus é a própria lógica de Deus. Jesus é a própria estrutura que governa e que traz sentido a este mundo. As coisas só são o que são e só podem ser o que podem ser, porque primeiro Deus nos criou por meio da palavra, por meio da ação gloriosa de Jesus. O pecado entrou nesse mundo e distorceu todas as coisas, de forma que nós só podemos tornar a ser o que somos, se for por meio de Jesus. O pecado nos desumanizou, o pecado nos quebrou, de forma que nós olhamos para fora agora e nós sabemos que as coisas não são como deveriam ser. Mesmo aquele que não é religioso, mesmo aquele que não conhece Escritura, que não conhece Bíblia, que não conhece igreja, sabe que existe algo errado nesse mundo. Há um desconforto de olhar para situações e dizer, não devia ser assim. As coisas não deviam ser desse jeito. A forma como as pessoas tratam umas às outras não devia ser assim. A forma como as pessoas querem, por meio da força, impor o seu poder sobre outros não devia ser assim. A injustiça, a maldade, a fome, as guerras, as coisas fora de lugar. Mesmo quem não conhece a Deus sabe que as coisas são como não deveriam ser. Porque existe uma lógica nesse mundo. E essa lógica ela é comunicada aos quatro ventos desta terra. Nós sabemos que existe algo de errado neste mundo. E quando nós corremos para as Escrituras, nós entendemos o que é. O ser humano se distanciou de Deus. O ser humano tomou para si a prerrogativa de definir o que é bem e o que é mal. Numa vida de autonomia, de distanciamento daquele que de fato é a lógica para todas as coisas. E quando eu uso algo de um jeito diferente do que aquele algo foi feito para ser, eu estrago aquele negócio. Pensa aí num liquidificador 110. Liga ele no 220 e vê o que acontece. Vai ouvir primeiro um barulho, depois um cheiro suave de fumaça ecoando por toda a sua casa. E você pode dizer, que porcaria de liquidificador, não funciona, quebrou, queimou, não serve para nada. Mas o problema é o liquidificador, será? Ele foi colocado para fazer, ou para executar, ou para ser aquilo que ele não foi feito para ser. Queridos, às vezes a gente trata assim a vida. Nós fazemos as coisas de determinada maneira, e dá ruim no final, e a gente diz, como isso pode acontecer? Bom, nós estamos usando a vida de um jeito que a vida não foi feita para ser usada. Quando nós, nas nossas relações, no casamento, na amizade, na relação de patrão e de empregado, quando nós seguimos pela lógica deste mundo, ou pelo orgulho do nosso coração, nós estamos usando as coisas de um jeito que elas não foram feitas para ser.
E o resultado é caos. O resultado é bagunça. Não tem como ser de uma outra forma. Mas se nós queremos, de fato, viver uma vida que ela é o que ela tem que ser, não há um outro jeito senão correr para Cristo e entender em Cristo a lógica que deveria governar a nossa vida. Ver na face de Cristo, no exemplo de Cristo, no ensino de Cristo, como nós deveríamos caminhar neste mundo como estes que de fato amam a Deus e vivem para a glória de Deus. Jesus é a própria palavra do Senhor. Então, se você quer conhecer a Deus, não tem um outro jeito, senão por meio de Jesus. Não são meros livros, não são meros ensinos, você só pode conhecer de fato quem Deus é, num relacionamento pessoal, íntimo, profundo com o próprio Cristo. Ele é a palavra de Deus. Mas o texto nos diz que esta palavra, que é Deus, que é a lógica que governa todo este mundo, esta palavra se fez carne. Jesus, que é Deus, o divino, se tornou vulnerável, se tornou humano, se tornou tocável, se tornou palpável, se tornou matável. Jesus, que é por toda a eternidade Deus, se fez carne e habitou entre nós. E isso é tão importante, queridos, para que nós entendamos que Ele tem a capacidade de fato nos consolar. Ele tem a capacidade de fato, no meio do nosso sofrimento, das nossas angústias, Ele pode de fato ter empatia, e empatia verdadeira conosco. Porque o fato de Jesus se encarnar e se tornar vulnerável, isso só o cristianismo fala. Nenhuma filosofia, nenhuma religião fala de um Deus que se faz carne e que se identifica conosco. E como se identifica conosco, Ele sabe muito bem o que nós passamos. Ele sabe muito bem o que nós sentimos. Já teve, talvez, você a oportunidade de conversar com alguém que passa por uma dificuldade? Eu, como pastor, muitas vezes preciso aconselhar pessoas em circunstâncias as quais eu nunca vivi, as quais eu nunca experimentei. E nesses momentos o máximo que eu posso dizer é: olha, eu posso te ajudar com o que diz a palavra de Deus, mas eu não sei o que a pessoa está passando, eu nunca senti aquela dor, eu nunca tive aquele sofrimento. Talvez você já tenha sido aconselhado por alguém, ou já teve que aconselhar alguém, e no meio da crise, da angústia, a pessoa diz para você, ou você diz para a pessoa: talvez você tinha que fazer assim, pensar assim, sentir assim. E talvez você, ao ouvir isso, ou a pessoa com quem você está falando, que sabe que você não passou pelas mesmas coisas, passa a pensar, e talvez até externe isso: você não sabe o que eu estou passando, você não conhece a minha dor, você nunca experimentou isso. Mas veja, nós não podemos falar isso de Cristo. Cristo conhece, Cristo sabe, Cristo experimentou as nossas dores e os nossos sofrimentos. Jesus tem o poder não só de nos curar, mas de nos entender, de nos ouvir, de se fazer empático com a nossa dor. Não simplesmente porque Ele é Deus, como se ser Deus fosse algo a dizer simplesmente, mas porque Ele experimentou as nossas dores, todas as nossas dores. Talvez uma pessoa, um amigo, um parente seu, você pode recorrer a ele e dizer: olha, eu estou sofrido, meu coração está doloroso porque eu experimentei a traição, eu fui traído. E talvez aquela pessoa nunca foi traída, não sabe essa dor. Mas Cristo sabe qual é a dor de uma traição. Cristo sabe o que é ser rejeitado. Cristo sabe o que é ser injustiçado. Cristo sabe o que é padecer fome, sede, nudez. Cristo sabe o que é experimentar a dor física. Cristo sabe o que é experimentar a dor da traição dos seus amigos mais chegados. Cristo sabe. Cristo sabe o que é não ser valorizado. Cristo sabe o que é você ser a sua melhor versão, por assim dizer, e ainda assim as pessoas te tratarem mal. Talvez essa seja uma das suas dores. Talvez você pode olhar para as suas dores e dizer: não há quem possa me entender. E a Bíblia diz que o Senhor entende a sua dor, porque Ele passou pelas mesmas dores, elevado à enésima potência. Talvez você possa dizer: bom, mas eu já orei a Deus, e Deus não respondeu a minha oração. No Getsêmani, Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E o Pai não afastou dele o cálice. Talvez você possa dizer: eu já orei tanto, que parece que Deus se esqueceu de mim. Parece
que Deus me abandonou. E ninguém sabe o que é isso. Bom, na cruz do Calvário, Cristo disse: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus experimentou de maneira ainda maior as nossas dores e os nossos sofrimentos. Toda a nossa dor aqui é momentânea, é passageira. Toda a rejeição que podemos sofrer aqui é passageira. Mas imagine, Cristo, que é eternamente Deus, que viveu toda a eternidade num relacionamento íntimo de amor com o Pai, por causa do nosso pecado, experimentou a separação do Pai, por causa dos nossos pecados. Jesus sabe o que nós sentimos, por isso Ele é empático com a nossa dor. Hebreus capítulo 2, verso 14 em diante diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que, por meio da morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. E o verso 18 diz: porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus tem a capacidade de interceder por nós. Primeiro, porque Ele é Deus, mas segundo, porque Ele é homem. Ele entende as nossas dores, as nossas fraquezas e os nossos sofrimentos. Portanto, nós podemos nos achegar a Ele do jeito que nós estamos, com a dor que nós estamos, e apresentarmos a Ele a dor que nós sentimos, de maneira transparente, porque sabemos que Ele, de fato, conhece profundamente o que sentimos e como essas dores nos afetam. Mas por último, o texto nos diz que aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, Ele se fez carne e habitou entre nós, para que pudéssemos ver a glória de Deus. É tão lindo isso, queridos, porque João podia ter usado qualquer outra palavra aqui, nessa palavra habitou. Quando nós lemos o texto no original, nós vamos ver que João faz a escolha de uma palavra nada convencional. Ele pega a palavra que fala de tabernáculo. Ele fala que Jesus tabernaculou entre nós, fez o seu tabernáculo em nosso meio. Ninguém usava a palavra desse jeito. João faz um uso diferente dessa palavra, falando que aquele que é a própria palavra, o próprio Deus, este fez um tabernáculo em meio aos homens por meio de Jesus. Remetendo àquela ideia do Antigo Testamento, quando Moisés chega diante de Deus e diz: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero contemplar a tua glória, eu quero me achegar a ti, Senhor. E Deus disse a Moisés: Moisés, ninguém pode ver a minha glória e a minha face e continuar vivo. Não dá. Mas Deus, em sua misericórdia, deu a Moisés a planta de uma tenda, um tabernáculo. Deu a ele a planta baixa com todos os detalhes, os materiais, as dimensões, para que pudesse construir ao Senhor um lugar. E neste lugar haveria ali liturgia, haveria ali sacrifício, e essa presença de Deus, esta glória de Deus, estaria guardada na parte mais interna deste lugar, num lugar chamado Santo dos Santos. Ali nenhum homem pode entrar, ali ninguém pode chegar de qualquer forma. Ali, apenas uma vez ao ano, o sumo sacerdote, por alguns poucos momentos, podia apresentar o sacrifício do povo pelos seus pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos primeiros pais, quando escolheram o caminho da autonomia, se distanciaram do ideal, se distanciaram desta presença sustentadora de Deus. E naquele dia, diz a palavra, o Senhor colocou querubins como guardas, para que não pudéssemos voltar para lá. Sabe, querido, todo esse nosso senso de deslocamento, toda essa nossa expectativa de que as coisas sejam boas e sejam melhores, nada mais é do que o nosso coração gritando o desejo de voltarmos para casa, de voltarmos para o ideal, de voltarmos para o lugar onde habita felicidade, alegria, justiça, completude, onde as relações não são meramente interesseiras,
de voltarmos para esse lugar onde pessoas são vistas como a própria imagem de Deus, onde os relacionamentos não são baseados no egoísmo, onde os relacionamentos não são baseados na força. Nós temos esse desejo de que seja vencida a injustiça, de que homens e mulheres, seja no governo, seja em lugares privados, não usem das suas prerrogativas de poder e de dinheiro para escravizar outros, para ditar o futuro de outros. Nós temos saudade desse lugar, porque isso nos faz lembrar de onde nós viemos, e o nosso coração clama por este lugar. Mas desde a queda, queridos, há uma separação entre nós e o nosso Deus, de forma que nós não podemos nos achegar. Quando Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua face, Deus disse para ele: não dá, não tem como. Uma vez que o pecado entrou nesse mundo, aquele que olha para a glória de Deus tem que morrer, porque o nosso pecado é esta escuridão, estas densas trevas. E João vai dizer que Deus é luz e que nele não existe treva alguma, de forma que quando as trevas se aproximam da luz, elas precisam ser dissipadas. E o nosso coração desde a queda foi tocado pelas trevas, e quando nos aproximamos de Deus, nós precisamos ser dissipados. Não dá. E quando Deus estabelece a Moisés toda a liturgia, todos os sacrifícios, como quem diz: se você quiser chegar um pouquinho mais perto, precisa haver pagamento, pelo pecado. E nós sabemos muito bem que a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas João diz que Jesus nos deu aquilo que a lei não podia nos dar. Jesus nos deu aquilo que o tabernáculo de Moisés não podia nos dar. João diz que em Jesus nós vemos esta glória tabernaculada. Em Jesus nós podemos nos aproximar desta glória. Em Jesus o ideal se tornou real. E quando nós nos aproximamos dele, nós, nas nossas realidades caídas, vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Na face de Jesus, vemos a própria glória de Deus. De forma que, em Cristo, nós não vemos apenas o Deus que está além do abismo. Em Cristo, nós vemos a ponte que nos leva até Deus. Nós não vemos o Deus que está distante. Na face de Cristo, como nos diz Isaías, nós vemos aquele que é Deus conosco, Deus entre nós, Deus acessível. Na face de Cristo, nós vemos o próprio Deus que pode ser tocado, que pode ser abraçado. No Antigo Testamento, o que nós vemos é a glória de Deus, aquilo que era chamado de a Shekinah de Deus, se manifestando por meio de montanhas fumegantes, por meio de nuvens, por meio de coluna de fogo, por meio de estrondos. No Novo Testamento, nós vemos a glória de Deus se manifestando na face de um bebê, que nasce nu em uma manjedoura. Um bebê que pode ser tocado, um bebê que pode ser abraçado, que se torna um homem que pode ser tocado, um homem que foi tocado pelas multidões, um homem que foi tocado pelos rejeitados, um homem que foi tocado pelos párias da sociedade, um homem que foi tocado pelos impuros, pelos leprosos, por aqueles que não poderiam estar no meio do convívio social. Na face de Jesus nós vemos o Deus que se deixa tocar por pessoas quebradas, que se deixa tocar pelos doentes. Na face de Jesus nós vemos um Deus acessível, que considera a nossa dor, que ouve o nosso clamor e que diz: vem a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês descanso. Na face de Jesus, nós vemos o Deus que é Deus conosco, o Deus que é Deus presente. A palavra nos diz que aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como que o do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E o que isso significa, queridos? Significa, em primeiro lugar, que a religião como nós conhecemos já não faz sentido. Entender que Cristo é aquele que nos liga com Deus, nos faz entender que o sistema religioso como conhecemos já não faz sentido.
Talvez algum pagão poderia se chegar a um cristão e dizer: me conte sobre a sua religião, me conte sobre a sua fé. Onde é que vocês adoram a Deus? E você pode dizer: bom, a gente não adora a Deus em lugares específicos. Nós adoramos a Deus em todo tempo e em todo lugar, porque Cristo é o nosso templo. E essa pessoa pode perguntar para você: mas onde o sacerdote faz as suas coisas? Afinal, precisa de um sacerdote fazendo as suas coisas para que você seja aceito pela divindade. E você pode dizer: não, nós não temos sacerdotes. Cristo é o nosso sacerdote. E essa pessoa pode dizer: mas como assim? Como não tem um lugar? Como não tem um sacerdote? Como os seus sacrifícios podem ser entregues dia após dia, se não tem um lugar, se não tem um sacerdote? E você pode dizer: não, conosco não é assim. Nós não temos mais sacrifícios. Cristo é o nosso sacrifício. Jesus é o templo. Jesus é o sacerdote. Jesus é o sacrifício. De forma que a nossa lógica é completamente diferente. Na religião a gente faz coisas para ser aceito por Deus. No Evangelho nós somos aceitos. E o nosso coração deseja transbordar esta verdade com ações. Jean, mas isso não muda nada. Muda tudo, absolutamente tudo. Na religião eu quero ser aceito por Deus, então eu faço coisas para que Deus me aceite. No Evangelho eu sei que eu já fui aceito, não nos meus méritos, não nas minhas capacidades, não na minha perfeição, mas na obra completa de Cristo. E por isso o meu coração, em gratidão, em reverência, em adoração, diz: Senhor, eu quero ser aquilo que eu posso ser para a glória do Teu nome. Eu quero fazer o máximo que eu posso para que o Teu nome seja conhecido. Na religião a gente obedece regras. Na religião a gente obedece rituais. No Evangelho nós obedecemos a um coração transformado pela graça, que explode em adoração e em gratidão. E isso muda tudo. De forma que quando nós fazemos algo, nós podemos dizer: Senhor, eis aqui a minha oferta de adoração àquele que me recebeu. E quando nós caímos, quando nós fracassamos, quando nós falhamos, quando nós não vencemos o pecado, quando o pecado nos vence, nós podemos nos colocar de pé, bater a poeira e dizer: Senhor, obrigado, porque não é pelo meu mérito e pelo meu desempenho que eu sou aceito, mas eu já fui aceito. Por isso, Senhor, perdoa os meus pecados. E de volta estou na batalha, de volta estou nesse mundo para manifestar a graça daquele que me amou e que me recebeu. Queridos, na face de Cristo, nós vemos Deus. Na face de Cristo, nós vemos alguém que conhece as nossas dores e que se compadece das nossas dores. Na face de Cristo, o ideal se torna real, de forma que Ele pode influenciar o nosso real, para que cada dia mais se pareça com o ideal. É assim que nós vivemos a nossa vida. Amém? Nós temos saudade de casa, e nos é apontado que nós vamos para casa. E nós estamos nesse ponto da história, onde entrou no tempo a eternidade, onde a eternidade nos tocou, de forma que nós já podemos aqui e agora manifestar parte dessa graça gloriosa que experimentaremos naquele grande dia. Lá, diz a palavra, haverá justiça, haverá paz, haverá alegrias indizíveis. Aqui nós ainda lidamos com o real. Não somos iludidos, não somos meros idealistas ou pessimistas, não somos também realistas fatídicos. Não, a gente olha para a situação e diz: as coisas são assim. Desde que o pecado entrou no mundo, as coisas são assim. Mas desde que Cristo rasgou a história, o céu pode tocar a terra, e Ele toca a terra através de mim. A justiça que eu aguardo, a justiça que eu anseio, a justiça que eu desejo, já pode ser experimentada nos ambientes onde eu vivo, porque a justiça pode fluir a partir de mim. Eu fui tocado pela eternidade, eu fui tocado pelo Deus que se fez tocável, porque na face de Jesus, nós vemos o Deus que se faz presente, vulnerável, tocável, matável, e Ele morreu por cada um daqueles que o entendem como Senhor e Salvador. Aproximemos desta graça,
Esse é o verdadeiro sentido da encarnação. Cristo é Deus conosco, para nós. E desde o novo nascimento, em nós, por meio do Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. Queria já pedir aos irmãos que vão auxiliar na distribuição dos elementos da ceia, a se posicionarem aqui à frente. Feche os seus olhos aí onde você está. Talvez ao longo dessa exposição você se lembrou de dores e de dificuldades, que talvez você esteja dizendo, ninguém conhece, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém conhece essa dor. E nessa noite a palavra do Senhor nos traz de maneira muito clara, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas agonias, e Ele se faz sensível à nossa dor. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o que é uma noite em claro, Ele conhece o que é ter os seus olhos embaçados pelas lágrimas, Ele conhece o que é ser traído por pessoas amadas, Ele conhece, Ele sabe. Apresente o seu coração diante do Senhor.